massa será atraída por aquela que é mais pesada. O argumento é um pouco longo, mas fica aqui, velho. Então, agora fica aqui um pequeno raciocínio. Se a termodinâmica, através do aquecimento e o esfriamento das moléculas, refuta a gravidade, como que isso pode ser uma lei física? Ele fala isso porque mesmo que tenha CO2 contido em fumaça de vulcão e esse CO2 seja mais pesado do que o oxigênio, esse gás sobe mesmo assim pelo maior grau de agitação das moléculas. E ele dá o contrário disso, que seria a fumaça do gelo seco, que acontece por sublimação e desce porque está gelado. A questão dele podia ser resumida em como é que nuvem fica no céu. Bom, primeiro que o que compõe nuvem é algo muito pequeno. Por exemplo, poeira é mais pesado do que o ar. A poeira de fato desce, mas o esforço que você precisa fazer para que ela fique no ar é muito pequeno. E ela pode ficar no ar por muito tempo até cair. Nuvem pode pesar pra caralho, mas elas são compostas por coisas muito pequenas. Nuvem também fica no ar por corrente de ar quente, por absorver melhor do que o ar em volta delas a energia do sol. E outra coisa é que nuvem também não fica no céu para sempre. As gotinhas de água podem se juntar e não se comportar mais como poeira, e aí elas de fato vão cair. É quando elas entram em estado sólido, né? Porque daí elas ficam mais pesadas. Não é isso? A fita é que uma coisa resistir à gravidade não significa que a gravidade foi refutada. Ah, tá. Então é assim, né? A gravidade, então, na verdade, o que você tá me falando... Não, primeiro que o cara, ele tá repetindo... Sólido não, líquido, Grande né? Matheus mandou R$5. O cara, ele repetiu todo o meu argumento pra falar no final que a gravidade é uma beleza. Você falou super. A gravidade, o Globe, quando não tem mais pra onde sair, ele fala que a gravidade, ela age de forma seletiva. Ah, não, mas na verdade não é que quebrou a gravidade, é que ele tem uma resistência à gravidade. Não, esse aqui ele resiste a ela. Ah, entendi, é uma resistência, né? Como que pode uma coisa que é considerada lei física, ser quebrada tão facilmente, hein, companheiro? Consegue me explicar isso? Hã? Até porque se tu parar pra pensar, das forças fundamentais, a gravidade é a mais fraca. Por exemplo, as Pois é. ligações de hidrogênio dessa gota de água aqui conseguem resistir à gravidade da Terra inteira. A lei da gravitação descreve... O quê? Mas isso daí é por conta da tensão superficial da água. de água aqui consegue resistir à gravidade da Terra inteira. Mano, é sério isso? Quem que nunca viu? Ó, isso aqui, por exemplo, ó. Por que vocês acham que acontece isso aqui, ó? Que um... Nossa, mano, eu tô inconformado. Por que vocês acham que um inseto consegue pousar sobre a água e ele não afunda? Ah, ele desenvolveu, ele pegou de Jesus essa habilidade de andar na água? Não! Isso é tensão superficial, cara. Não é um milagre acontecendo não, irmão. Beleza? Não é não, tá? Quando você vê isso aqui, ó, que ele representou no dedo dele, ó. Só que aqui no caso a gota d'água tá na folha. Aqui no vídeo ele fez no dedinho dele aqui, ó. No dedinho dele, ó. Tensão superficial da água. Não precisa, não tem nada a ver com gravidade isso daqui. Não tá resistindo à gravidade de nada. É apenas a tensão superficial da água agindo. Não tem nada a ver com você botar gravidade no meio disso aqui, campeão. Inteira. A lei da gravitação descreve como a força funciona, mas não tenta explicar a força. A teoria da relatividade de Einstein é uma teoria porque ela descreve a gravidade como resultado da curvatura do espaço-tempo. Agora ó que interessante. Para ganhar R$3.500. Porque de um escanteio eu não perdi. O louco agora olha instalar esse negócio de apostas. Olha que interessante, ó. 16 como anos, resultado da curvatura do espaço-tempo. Entendeu agora? Eu sei que você... Não, você falou e não falou nada. Ô, companheiro, você citou um exemplo aqui, inclusive, da tensão superficial da água que não falou nada. Quando você falou aqui sobre a termodinâmica, você repetiu exatamente o que eu falo. E a sua desculpa pra tentar refutar o que eu falei foi que a gravidade foi quebrada por um tempo. Que existe uma resistência da gravidade. Você tá de brincadeira comigo, né? É uma piada. Irmão, quebrar a gravidade, presta atenção numa coisa. Vlogs super chatei de R$5. Vocês entendem? Salve super. Quais os melhores livros você indica para o desenvolvimento pessoal? Ó, deixa eu falar. Eu vou ver se eu consigo achar um negócio aqui pra mostrar pra vocês.
Alexandre Matos superchatei R$2. Atenção, ocorre pelas ligações de HL, falou Xand. Ó. Aqui, ó. Esse daqui vai servir, tá? Pra vocês terem uma base do que eu tô falando. Existe uma confusão tremenda que, inclusive, esse menino aqui acabou de cometer entre lei e hipótese científica, no caso, né? Ó, pra vocês entenderem. Afinal, qual a diferença entre teoria e uma hipótese? Narrablock superchatei R$2. Um dia a Terra vai orbitar a Thaís. Hipótese. Hipótese. Enunciado. Sentença declarativa. Relação entre duas ou mais variáveis. Ser testável. Tudo que é testável é passível de comprovação. Certo? Então você testa para tentar comprovar se aquilo realmente dá certo ou não. Aqui ele fala, a palavra hipótese pode assumir diferentes conotações dependendo do contexto, mas originalmente significa suposição. Acho que todo mundo entende isso, certo? Agora, lei. O que é uma lei? Lei. Uma lei é uma regra com base em algum fenômeno, uma generalização confrontada, testada e validada frente a um amplo conjunto de fatos. Olha a profundidade disso. Com sentido cronológico, lógico e casual. Por exemplo, leis do movimento de Newton. Isso aqui pode ser considerado uma lei. Porque realmente funciona. É comprovado e funciona. Olha aqui o que ele coloca como lei também, ó. Lei da gravidade. Por que não existe lei da gravidade, e sim uma teoria? E por que eles colocam como lei? Porque são canalhas, tá? Uma lei, se é lei científica, ela não pode ser quebrada pela termodinâmica. Se eu tenho uma lei de gravitação que, de maneira clara, objetiva, científica, comprovada funciona, eu não posso aquecer uma molécula ou esfriar uma molécula e ela quebrar essa lei. Então não é lei. Aí o cara aqui fala assim, ó. Ele fala aqui, né, essa parte... Nuvem pode ó, porque tá gelado. A questão dele podia ser resumida em como é que nuvem fica no céu. que é sempre um questionamento que eu faço. Por que a nuvem fica no céu se ela é extremamente mais pesada do que o ar? Primeiro que o que A compõe... gravidade, na cabeça desse menino aqui, ela é seletiva. Ela escolhe o que ela puxa pra baixo e o que ela não puxa. A nuvem, ela não puxa, não é verdade? Em nuvem é algo muito pequeno. Por exemplo, poeira é mais pesado do que o ar. A poeira de fato desce, mas o esforço que você precisa fazer para que ela fique no ar é muito pequeno. E ela pode ficar no ar por muito tempo até cair. Nuvem pode pesar pra caralho, mas elas são compostas por coisas muito pequenas. Nuvem também fica no ar por corrente de ar quente, para absorver melhor do que o ar em volta delas, a energia do sol. E outra coisa é que nuvem também não fica no céu para sempre. As gotinhas de água podem se juntar e não se comportar mais como poeira, e aí elas de fato... Então, e daí essas gotas d'água, né, elas caem por quê? Chega no estado líquido, por que elas vão cair? Hã? Por que cai? A densidade aumenta, não aumenta? Ela não resfria, não fica mais fria? Cai. Por quê? Peso. É simples. Não é a gravidade. Se fosse a gravidade, a nuvem nem chegaria a se formar no céu, porque a nuvem pesa. Aquelas gotículas de água ali que estão em formato gasoso, elas pesam. São extremamente mais pesadas juntas do que o ar em volta delas. E aí a gravidade não puxa. Vão cair. A fita é que uma coisa resistir à gravidade não Ó, significa... aqui, ó. Ele fala, ó, que resistiu à gravidade. Irmão, a gravidade é uma lei, segundo vocês. Não existe uma nuvem resistir à gravidade. Se é uma lei, ela tem que funcionar como uma lei. Eu não posso aquecer uma molécula de CO2 que é mais pesada do que o ar e ela subir e eu quebrar a gravidade. Eu não posso esfriar uma molécula, fazê-la ficar no chão, no solo e quebrar a gravidade. Senão não é lei. Percebe? que a gravidade foi refutada. Até porque se tu Aí depois disso... É peso, mano. Isso é peso. R$5. Vai estudar Xandão, a molécula é mocoleca, porque é moleque ainda. Pra quem quer entender melhor sobre isso que eu tô falando, ó, assistam esses vídeos aqui, ó. Ixi, aqui, cara, tem N exemplos. Ó. Gravidade. Peso.
Aceleração gravitacional. O que é isso? Presta atenção nisso daqui, ó. Tema despercebido pela maioria. Diabetipux mandou R$5. Analisa minha queda de moto aí super. Olá. Há um problema despercebido pela maioria quando se fala de gravidade. Afinal de contas, o que é gravidade? Ou a gravidade? 3 minutinhos aqui só pra vocês entenderem. Segundo a teoria de Newton, a gravidade é a força de atração entre massas. Mas gravidade no mundo natural é a força que faz os corpos caírem ou não, ou seja, o peso, dado por P igual mg, onde P é a força gerada pela aceleração, g, do movimento do corpo de massa, m. Logo, temos duas definições para a palavra gravidade, uma falsa e uma real observada no mundo natural que são: A força-peso é real. Essa sim acontece. a teoria de atração entre massas de Newton. A teoria de atração entre massas de Newton, a falsa. É isso que eu falo que é falso aqui. A falsa. 2. E a força que faz os corpos caírem, ou seja, o peso, Que é a verdadeira. real observado no mundo natural. Que é o que a gente vê Se acontecendo. o corpo é mais pesado que o ar, ele cai. Se não, o corpo sobe ou se equilibra. Tem físicos por aí que diz que a queda de um corpo não depende da sua densidade. Parece que eles esquecem que a massa depende da densidade. Não, pra você ver como vai o negócio. Tem físico que defende isso, tá? A densidade é igual à massa dividido pelo volume. Logo, a massa é igual à densidade vezes o volume. Se a densidade de um corpo for alterada, a massa também é alterada juntamente. Pegou o canal mais tendencioso. Que tendência, cara? Isso daqui é o básico. Isso é força-peso. Isso é física. Isso aqui é física básica, cara. Será que você nunca... Você não leu nenhum livro, nada? Não aprendeu nada de física? Isso é força-peso. Com o seu movimento. Se a queda de um corpo depende da massa, logo, depende também da sua densidade, dada pela fórmula. P é igual a densidade, vezes o volume, vezes a aceleração do movimento do corpo. G não é gravidade. G é aceleração. 9,8 metros por segundo. Mas ainda tem uma pergunta não esclarecida. Que é a principal. Então, por que a direção do movimento de um corpo em queda livre é considerado para baixo? O que sabemos é que as direções dos movimentos dos corpos em queda livre são paralelos e perpendiculares ao nivelamento natural da água. Eu poderia fazer várias especulações, mas o que determina a direção do movimento de um corpo em queda livre, ninguém sabe. Mas por meio de experimentos empíricos feitos e conferidos no mundo natural, com certeza não é atração entre massas como disse Newton em sua teoria. Um dos principais erros da teoria de Newton está no vetor P, onde as direções das forças dos corpos em queda livre são paralelas e perpendiculares ao plano horizontal, e não convergentes a um único ponto. Isso nos mostra que a superfície da Terra é um plano horizontal. As consequências disso deixam muito claro que a Terra não é uma esfera, nem esferoide, nem geoide, nem elipsoide de revolução. Tudo isso são teorias e modelos não observados nem conferidos no mundo natural. É aqui que eu queria chegar. Ó, porque, gente, não importa que vocês não estão entendendo exatamente o que ele tá falando aqui, não tem problema, tá? Eu tô mostrando isso daqui porque isso daqui é uma explicação mais razoável pra poder moldar o pensamento aqui que eu tô aplicando pra vocês. Isso aqui que o menino tá falando, que ele falou, ele falou tudo o que eu falei e no final a explicação dele é que a gravidade resistiu. Tipo assim, então a gravidade é seletiva? É uma piada? A gravidade escolhe o que desce e o que sobe, é isso? Isso não existe. Se a gravidade é uma lei física, ela tem que atuar como uma lei física, como eu defini pra vocês aqui, ó. Luiz Felipe Fongaro superchatei de R$5. O que acha desse experimento que supostamente prova que massa atrai massa? Isso aqui, se é uma lei, tem que ser dessa forma aqui, ó. Agora, teoria, aí é outra coisa, ó. Perceba como que a teoria se encaixa muito melhor na gravidade, ó. A teoria científica se constitui a partir de hipóteses testáveis, sempre havendo a possibilidade de que um novo fato destrua a visão atual. Se eu tenho uma lei gravitacional de atração de massas e eu não consigo mostrar isso atuando no mundo de maneira categórica, provar e comprovar, não é lei. Se eu tenho uma termodinâmica, um aquecimento da molécula que agita e faz com que ela quebre a gravidade e suba, ou se eu esfriá-la, ela desça, não pode ser considerada lei. Vocês estão entendendo qual que é o ponto aqui? Então, isso aqui
que o menino falou, ele assim, ele falou e ficou elas por elas. Ele acabou reforçando o que eu havia dito. E aí depois ele ainda, de quebra, ele dá esse exemplo aqui, né, ó. Fundamentais, a gravidade é a mais fraca. Por exemplo, as Olha, e ele ainda assume, ele fala, das forças fundamentais da natureza, a gravidade é a mais fraca. Exato! É o que eu sempre falo aqui. ligações de hidrogênio dessa gota de água aqui Ó, conseguem... Aí ele coloca aqui um exemplo que não tem absolutamente nada a ver, porque isso daqui é tensão superficial da água. Isso aqui não tem o que falar de gravidade nisso daqui, tá? Um exemplo que eu não entendi. Ele simplesmente colocou esse negócio aí, ficou elas por elas. Então eu tô repetindo e tô mostrando pra vocês aqui um pouco sobre força-peso, pra vocês entenderem, tá? Pra vocês terem pelo menos o básico pra entender. Pra depois não falar, o Xandão não mostra nada, não fala nada. Beleza? Então, pô, dá licença, né, cara? Se ele quer refutar, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Pra quem quer refutar, não é refutar o Xandão. Pra quem quer defender a gravidade, mostre um único experimento de massa atraindo massa. Você consegue fazer isso? O rapaz aqui do vídeo consegue fazer isso? Alguém consegue fazer isso? Não, pelo contrário, quando nós observamos os fatos da natureza, a gente vê a gravidade sendo quebrada a todo momento, seja por um inseto, seja pelo calor das moléculas, seja pelo esfriamento das moléculas, seja pelas nuvens e vários outros, certo? Roger mandou R$ 5. Xandão. Então não é lei. Explica pra gente https://www.youtube.com/Pedro Superchat igual VPNM K7MWT igual 14 SA Funderline Chanel igual Carlos Machado. Porque se fosse solida seria solitário, mas é fisicamente, então física. José Neto mandou R$ 5. Fisicamente física. Xandão. Cansei. Agora vou isso aí, viver João igual Pedro. Jaque Reacher. Zero rede social. Só comendo. Treinando pra se defender e estudando pra não cair na fraude. TMJ Super. O melhor jeito, viu, irmão? Parar de usar a rede social é uma das melhores coisas que você pode fazer. Isso daqui também eu já expliquei pra vocês, ó. Queda livre no vácuo. Isso aqui é uma farsa, tá? Não existe vácuo. O que existe são câmaras de redução de matéria. Beleza? Não existe vácuo absoluto, irmão. Tá? Então ele mostra lá as duas. Um objeto mais leve e o mais pesado caindo. Isso aqui é simples. Foi reduzida a matéria ao ponto máximo aqui dentro dessa câmara e ele fez o experimento. E soltou os objetos lá. Não é válido isso daqui. Deixa eu ver. Então, rapaziada, qual que é a moral da história? A gravidade, ela é uma teoria, e é uma teoria muito controversa, entendeu? Porque existem diversos furos no método de atuar da gravidade. Rapaziada, soltem um like aí na live quem não soltou ainda. No YouTube aí.
Psichotruta mandou R$5. Xandão, então experimenta o que pega um tecido, estica e coloca bolinhas de gude pra provar a gravidade é uma farsa. Xandão Sim, estou chocado aquele em lá. quilos e altura 1,80. Tô Ô- trincado já e sair do frango. Ah, Frio você tá sendo espetacularmente, João irônico, né? Xande Pedro. Tá sendo irônico, pô. Todos os dias o Xandão prova com argumentos de que o modelo da esférica, na verdade, é um modelo totalmente contraditório. Todos os dias os gados não entendem nada. Ah, cara, eu só tô fazendo minha parte aqui, beleza? Vocês me mandaram um vídeo do menino falando, eu entendi o que o menino falou, só que ele falou e não falou nada, tá? Não provou nada, colocou um exemplo ali de tensão superficial da água que não tem absolutamente nada a ver, repetiu tudo aquilo que eu falei e reforçou aquilo que eu já falava, que a gravidade das leis é a mais fraca e que ela é seletiva, o que é um absurdo, né? Não dá, não tem como, não tem como. Mas enfim, se vocês quiserem que eu veja mais vídeos sobre esses assuntos, que envolvem gravidade e tal, eu posso colocar aqui, só que eu não sei se vocês vão gostar, Pedro certo? Superchatei R$3. Eu não me importo de Viaja mostrar M4 aqui, remata, conversar a esse jogo vai respeito tá de muito qualquer bom. coisa que seja. Agora, se vocês eu já sei, na verdade, que a maioria não gosta, entendeu? Porque, que nem, eu vou colocar aqui o vídeo do professor Borges falando sobre a relatividade. Por que a relatividade não funciona? Eu vou colocar aqui os vídeos do Aquário Terra Plana falando sobre força-peso. Vocês vão ficar vendo os cálculos, as coisas, vocês vão achar esquisito. Entendeu? Tem gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta. Então, assim. Tipo, tem diversas coisas que a gente pode ver sobre esse assunto. Diversas, cara. Tá? Diversas. João Pedro Superchatei R$2. Smoking mandou Xandão reage ao R$5. Felipe Neto jogando Xandão FF. lança doble bíceps para a tropa do cuscuz. Tamo junto, irmão. Toma. Ó, aqui, ó. Foi até interessante. O menino acabou de me mostrar o experimento aí que eu acabei de falar pra vocês que é farsa, ó. Da pena e da bola caindo, ó. Tá aqui, ó. Um vídeo básico explicando pra vocês por que isso daqui, ó, é Prestem atenção, ó. Ó, o cara aqui, ó, ele colocou uma... Ele ainda colocou aqui de um jeito mais óbvio ainda, ó. Nesse experimento, a massa é anulada. Vou tirar a música, tá? Teoricamente, a massa aqui tá sendo anulada, certo? Se a massa tá sendo anulada, como que a teoria da gravidade, de atração de massas, atração de corpos, pode ser válida? Percebe uma contradição patética? Big mandou R$5. Salve Xande. É muito massa quando você coloca esses vídeos explicando como a física funciona. TMJ. E o que resta é apenas a força-peso. Ó. Resumindo. João G Pedro é aceleração Superchatei e R$10. gravidade é o Cada mesmo book que deixo peso. pra ensinar. G a gente já sabe que é a aceleração do objeto. 9,8 metros por segundo. A gente sabe da aceleração, mas a gente está discutindo aqui o que causa essa aceleração. Nesse caso aqui, força-peso.
Klemer mandou R$5. Xandall, tomei tanta Durateston. Hoje infelizmente pago os colaterais. Estou indo pra mamografia agora. Ixi. Número fui beta. Irmão, pode acontecer, né? Pode acontecer. Os colaterais aí é complicado. Ó, outro vídeo bacana. Mal tem ideia da pistas mal e mal tem ideia da própria teoria que defendem. Eles não têm a menor ideia do que é força e sua direção. Veja a falta de lógica apresentada pelo sistemático. A gravidade é uma força que age dessa maneira aí. Ela traz corpos em direção ao centro da massa, mas em todas as direções. Você está vendo aí agora apenas em 2D. Quando a Daniel gente fala que a Concheiro gravidade mandou R$5. Valeu, João Pedro. Tamo Gente, junto, irmão. traz corpos ao centro da massa, seria o centro mesmo, o centro da bola. Mais ou menos dessa forma que você está vendo aí. Sabendo disso, vamos tentar explicar aquela questão dos rios, que eles acreditam que os rios acabam refutando o globo porque eles vencem a força da gravidade e não tem nada a ver. Esta é a teoria. Mas vamos ver o que acontece quando raciocinamos com lógica. Vamos colocar uma montanha Como sempre, né? meio tosca nesse globo para eu poder fazer a explicação. E vamos colocar só esse círculo tosco aí também. Então vamos imaginar que esse círculo azul seja a Terra, aquela parte vermelha é o centro da massa, beleza, pessoal? E aquela parte marrom em cima é a montanha. Agora vejamos. Vamos imaginar que o rio nasce aqui onde está essa seta azul. Beleza? O rio nasceu aqui. Só que essa água que sai deste local está sendo atraída por essa bola vermelha. Veja bem, é tudo representativo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Observe bem que a direção da força é para a bola vermelha e não para os lados. A água que saiu dessa seta azul está sendo atraída pela bola vermelha. Então, naturalmente, você acha que qual local é mais próximo da bola vermelha? Onde eu coloquei a seta amarela ou onde eu coloquei a seta vermelha? Aí já começa a artimanha do engano. Logicamente, onde está a seta amarela, né? Então a água que saiu dali daquela seta azul está caminhando em direção à seta amarela. Oxente, a água não está sendo puxada mais para o centro? E por quê? Porque ela está sendo atraída para ficar mais próxima à bola vermelha ali no centro, beleza? E assim sucessivamente, se a gente for mudando, a partir de agora, qual local está mais próximo da bola vermelha? A seta amarela à frente ou a seta vermelha? Então a água que estava aqui, que está sendo atraída por aquela força ali de baixo, ela vai fazer o quê? Ela vai continuar descendo, certo? Ok, isso já é suficiente. Aqui está o primeiro ponto sem lógica. Segundo a teoria da bola, toda a superfície do oceano tem equipotencial zero. Logo, o ponto equipotencial zero mais próximo fica na margem do oceano na direção da nascente. Se aqui é o ponto equipotencial zero mais próximo, por que a água tomaria outra direção? Ah, mas aí... Ah, não sei. Eu acho que é por causa que o Harry Potter tá balançando a varinha dele. João tá fazendo Pedro assim, ó. superchatei R$20. Tamo junto, Xandão, é nóis. Ah, né? De repente ele tá lá fazendo assim e tá, né? Ah, tá lá assim, ó. Observe que, tanto nesse ponto como neste, a força de atração é a mesma. É o mesmo potencial zero. Exato. Então a água não correria para nenhuma outra direção a não ser em direção ao centro, Não faz sentido nenhum. já que na Terra a bola não tem subida nem descida. Exatamente. Isso é eles mesmos dizem isso. Isso é o modelo da bola. Esse é o modelo da bola, gente, tá? É contraditório. Não tem como. É contraditório. O que temos aqui simplesmente é uma enganação. Segundo a teoria de atração entre massas, não tem a menor lógica. E no próprio desenho do sistemático, pode-se ver mais um ponto sem lógica. Se realmente houvesse a suposta força de atração do suposto núcleo, a água da nascente poderia correr direto na direção do suposto núcleo, sem nenhum problema de subida, já que isso não existe no globo. Mas não fica por aí. Se houvesse a suposta atração do suposto núcleo, a nascente poderia também não correr para nenhuma direção, e ficaria grudada na Terra. Afinal de contas, a força estaria puxando para o centro da suposta Terra-bola e não para os lados. Quer dizer, esses globistas não têm a menor ideia da própria teoria. Não é hipocrisia os marombeiros falarem pra comer bem e isso encherem de bomba. O cara toma trembo e morre de infarto com 40 anos e vem dar palestrinha de saúde. Ah, mas aí é contraditório, né? Aí são duas situações diferentes. Você precisa entender, em primeiro lugar, o que é uma vida saudável, pautada no treinamento e na alimentação regrada, consequentemente na evolução do seu físico, e a outra versão, que qual que é? Que é o mundo sombrio do bodybuilder, que é o cara que é atleta profissional. Ele sai do espectro da saúde e entra no espectro da performance. Quando você quer ter performance, aí você começa a utilizar as drogas. E aí você está sujeito a ter os colaterais. É uma questão de escolha. Ponto. Entendeu?
Quanto à câmera de vácuo, é mais tiro no pé, pois na câmera de vácuo, a massa é totalmente anulada, pois não faz nenhuma diferença. Se a massa é anulada, logo a teoria de Newton vai pelo ralo, e fica comprovado que gravidade não é causada pela suposta atração entre massas. E tem mais, gravidade é o mesmo que peso, tanto na palavra como no mundo natural. O que não existe na verdade é a atração entre massas como diz a teoria de Newton. E aí estamos refutando mais uma vez as teorias bizarras dos globistas. É bem simples de entender isso aqui, tá? Bom, pelo menos pra mim, né? Então assim, rapaziada, tem vários vídeos aí que vocês podem assistir pra vocês começarem, ajudar vocês a pensarem. Beleza? A Terra não é plana. Ô, para de falar abobrinha. Ninguém tá falando. Irmão, presta atenção. Isso aqui não é pra falar que a Terra é plana. Isso aqui a gente tá questionando o modelo do globo. E estamos tentando entender coisas que não fazem sentido no modelo do globo. Eu não tô falando aqui se a Terra é plana ou por que ela deveria ser plana. Eu nem cheguei nisso. Não é essa aqui o negócio. Tá? Aqui a gente tá falando da gravidade, campeão. Beleza? Você tá muito ansiosinho. Vocês têm tanto medo, eu acho, não sei, da Terra não ser um globo, que vocês ficam tão ansiosos que não pode questionar o modelo do globo. Que vocês já acham que tá falando que a Terra é plana. Cara, isso é um delírio que não tem nem cabimento. Já viu o vídeo do Gustavo Lázaro sobre o Felker? Acho que não. Acho que não assisti, não. Mas enfim, eu só tô mostrando porque eu perguntei e teve gente que falou que queria ver mais coisas, tá? Eu, tipo assim,